Fala nação rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal. Desde já, peço que você ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo. E sem demora, vamos às notícias do Mengão. Gabigol e Matheus França são dúvidas contra Bragantino. O Flamengo se prepara para enfrentar o Bragantino, na quinta-feira, às 21h30 de Brasília, em Bragança Paulista. No penúltimo treinamento antes do confronto, os rubro-negros ainda não sabem se poderão contar com Gabigol e com Matheus França. Ambos se recuperam de suas lesões no quadríceps esquerdo e no pubis, respectivamente. Gabi e França já estão indo a campo, fazendo trabalho de transição, mas ainda não treinaram com o restante do elenco. A atividade da quarta-feira, a última antes do jogo, definirá se os atletas viajam ou não. A situação de Gabi é semelhante à que viveu antes do jogo do Grêmio. Na ocasião, foi relacionado para a partida, atuou como titular por apenas 45 minutos, seguindo o controle de minutagem feito entre o DM e a comissão técnica. França, que sentiu o pubis recentemente, segue um planejamento um pouco mais delicado. Avaliado dia a dia, a chance do atacante retornar para as atividades com o restante do elenco somente no fim da semana, ou seja, podendo desfalcar contra o Bragantino. O Flamengo treina na manhã de quarta, antes de seguir viagem para São Paulo, onde jogará a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E agora, vamos acompanhar uma análise dos jornalistas da Band Esportes sobre o Flamengo de Sampaoli. Antes da parada, eu não sei, mas eu estou olhando aqui os 4 últimos jogos do Flamengo. Recorte dos 4 últimos jogos do Flamengo antes da parada. 2-0 contra o Fluminense, clássico. Chutou o Fluminense da Copa do Brasil. 4-1 no Vasco, daquele jeito. Todo o primeiro tempo, né? Depois 2-1 contra o Racing de virada, era um jogo da Libertadores e tal, venceu. Virada não, mas... Virada não, verdade, 2-1. Gol no final. 3-0 no Grêmio. Então, é esse recorte que eu fiz, do Fluminense pra cá. Pois é. É aí que é contundente, Tudo é Maraca, consistente. né? Tudo Maraca. Tudo Maraca. Do Maraca. Aí que é contundente, é produtivo, você vê evolução, os jogadores todos, tudo deu certo nesses jogos aí. Sim. Inclusive o adversário foi muito mal, né? Que outro time da Grêmio na finalização foi muito mal. O pior desses jogos é o Grêmio. Veja assim, ó, vamos lá. Mata-mata num clássico não é mole. Então, não. O pior futebol do Flamengo, que mais correu riscos desses que você falou, e ganhou de 3 a 0. Contra o Grêmio. Foi 3-0. É isso, 3-0. mas é o que Foi 1-0, fica, eu sei, mas é o que fica o resultado. Mas se eu deixar de ver o jogo para olhar o resultado, eu não preciso sentar aqui. É só olhar o resultado. Ganhou, tá ótimo. E o jogo mostrou um monte de outras coisas, inclusive o jogo contra o Racing. Claro que você ganha, elimina o seu rival. Maravilhoso, não tem discussão. O resultado, como diz Arnaldo, é imperativo, ponto. Aí você vai fazer um clássico contra o Vasco, né? As primeiras 2 chances do jogo são do Vasco, não interessa. Você vai lá, faz 1, faz 2, faz 3, faz 4. O problema é do Vasco, não é do Flamengo, certo? Quando você vai jogar com o Racing, você faz 1-0, toma o gol de empate, empata depois das mudanças que ele fez. Então, não foi um jogo fácil. Foi um jogo bem difícil para o Flamengo e Racing. E o jogo contra o Grêmio estava 1-0 até o finalzinho do jogo, quando o Flamengo abriu mais 2 gols e mereceu a vitória, foi bem, mas o Grêmio perdeu um caminhão de gols. Então, se você tiver essa mesma situação representada em campo e o teu adversário for um pouquinho melhor em termos de qualidade, você vai sofrer. Não quer dizer que não haja uma evolução clara, que os números mostram, né? Agora, uma coisa é eu enganar o torcedor do Flamengo que está em casa. Falar, mas antes da parada, tá voando, não tem problema nenhum, tá tudo certo, agora é um malvadão, pegou, decolou. Meu irmão, eu peço a você um pouco de calma. O time da Série A teve 4 resultados assim, os últimos 4? Não teve. Tem algum outro? Nem o Palmeiras. Mas assim... Que ganhou o Palmeiras enfiou a goleada no Grêmio, que é o Grêmio, maravilhoso. Cara, é o recorte do jogo. Não. Entendeu? O Renato fez um monte de coisa errada no jogo. Eu acho que entendeu? Esses 4 jogos, 4 grandes vitórias, tiveram seus momentos. O Flamengo não é um time estável ainda. Mas aí que tá. Ele já conseguiu. Mas tá no caminho desse.
ele já conseguiu muito resultado sem ser estável. Por causa da qualidade. Essa é a projeção que a gente faz. É então, isso. assim, o Flamengo está vivo nas 3 frentes sem estar tendo trocado o técnico, trocando o sistema de jogo. Então, assim, ele já conseguiu, mesmo sem ter solidez, muito resultado importante. Na Copa do Brasil, eliminou o rival. Na Libertadores se classificou, mesmo não se classificando na posição correta. Então, E no Campeonato Brasileiro ele derrotou adversários importantes no primeiro turno. Então, assim, ele chegou na parada, mesmo sem ser o time confiável ainda, já com resultados que lhe permitem sonhar com as 3 frentes. É mais ou menos o que aconteceu, naquela época, por isso que você fica lembrando sempre do ano passado, quando troca o técnico, o Dorival vem para promover a reformulação do time e tal. De repente, em um mês, acontecem sequências de resultados que depois, com ajuste, permitiu que o time arrancasse. Então, assim, mesmo sem ter solidez, sem ter sido implacável nas partidas boas que fez no Maracanã, ele conseguiu os resultados. E isso nunca é ruim. Mas por que a gente diz que não é confiável? O time é vulnerável, é Ronaldo. instável, tem momentos, toma bola na trave todo jogo, não consegue controlar o jogo. Quem é todo. confiável? O Palmeiras é confiável. Só, o Botafogo não é, só o No Palmeiras. Campeonato Brasileiro, o Botafogo é confiável. É confiável. É confiável. Toma muito pouco gol, perde muito pouco, né? É o que... Aliás, né? Mesmo na eliminação da Copa do Brasil, o Botafogo levou até os pênaltis. Perdeu um jogo por um gol, ganhou o outro por um gol, perdeu nos pênaltis. Mas não é um time instável o Botafogo, né? Não é. O Flamengo ainda não está no outro estado. É só a questão da comparação. 3 anos de trabalho, 1 ano e pouco de trabalho e 20 dias de trabalho, 60 dias de trabalho. O Flamengo Sem Limites aqui, ele fala assim, o Palmeiras também passou o perrengue contra São Paulo, Bragantino e Vasco. E aí? Não é uma comparação. mas é o... E é o Flamengo contra o Flamengo. Nós estamos falando do Flamengo, certo? Tem uma Mas comparação você contra está o Palmeiras. pegando o retorno. Sobre- Você está pegando o segundo turno, o primeiro turno inteiro, quase. Perrengue contra o Vasco. Nós vamos comparar o quê? O turno do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo? Por exemplo, sei Então, lá. o Palmeiras está melhor. comparar. Não, claro que está melhor, é líder do campeonato. Não, Mas a, Vice-líder. vice-líder. Ó, mas a gente acredita mais no Palmeiras do que no Botafogo. Nesse momento, a gente acredita mais no Palmeiras do que no Flamengo. A questão, Então. eu acho que nessa comparação, é a estabilidade do Palmeiras em todos esses últimos anos. Sim, o Palmeiras não é líder do campeonato. Sim, o Palmeiras não está em primeiro lugar no grupo no dele grupo da da Libertadores Libertadores. ainda, tem que confirmar. Sim, o Palmeiras pegou um clássico nas quartas de final da Copa do Brasil. Tudo isso está colocado. Agora, eu acho que essa comparação que ainda a gente vai poder ver nas próximas semanas é o teto do Palmeiras com esse grupo de jogadores, porque os reforços do Palmeiras que vieram já fizeram a diferença, né? O Arthur equilibrou o time. E o teto do Flamengo, que parece muito longe de ter um teto ainda. Então, você tem uma perspectiva do Flamengo poder evoluir bastante ainda. Sei lá, e se tornar mais confiável, como o Massini falou. Se o Flamengo passa a não sofrer tantas situações nos jogos, a possibilidade, como foi o ano passado, a possibilidade dele ganhar os seus jogos... Isso é inegável. O teto do Flamengo é maior que o do Palmeiras. Teto. Então, Se ele não está negando. então eu vou repetir. Se o Flamengo não alcançou o teto, está aí, como é que é? Não é confiável, não sei que tal. Não perde a 10 jogos, nos 4 últimos sapecou todo mundo, então preparem-se, porque o Flamengo vai... Então, mas depende. Ou não. Depende, porque a história do Flamengo ela é esse biorritmo. Não pode dar tudo certo, como pode, por Ó, exemplo, dar... vou te dar um exemplo. confusão. Quando deu errado? Não, pô, não brinca. Quando Qual deu semestre? errado... Qual segundo Não, semestre? espera um deu pouquinho, errado? não. Calma aí. Quando terminou o ano 21, passado... certo. Não ganhou nada. 21. Não ganhou por um lance. Ué, mas não ganhou nada. mas aí é assim que Tanto que funciona, demitiram né? o técnico. Vamos lá. Quando terminou o ano passado, qual era a sua impressão? Quando você escreveu lá a cartinha pro Papai Noel, o que você pediu? Sobre o quê? Sobre o Flamengo, Quando? no final do ano. Foi o ano Mundial, passado. você Acabou pediu o Mundial. ano, você Real Madrid pode esperar. revestido da rubro-negrice, você não. Não, peraí. Mandaram embora. Não, peraí. Você cantou lá, o Real Madrid pode esperar que a sua hora pode chegar e vai chegar, né?
Aí, dezembro. Só tá cantando City, sabe? É disso que estamos falando. Essa inconstância do Flamengo. Guardiola, pode Agora, esperar. você está pegando pela data, por ser o segundo semestre, porque o time Não, tecnicamente é muito bom. Isso entendeu? é uma questão. O que eu estou falando, e vou repetir, é que o ano passado o Flamengo se acertou do calendário depois do que está se acertando agora. Depois. Então o Paulo Souza ficou até, sei lá que rodada do Campeonato Brasileiro. 10 de junho. Estava lá em 19º lugar, tudo bem, só que já tinha passado mais rodadas, ele estava lá em 18º lugar, sei lá que lugar que ele estava. Então a remada do Dorival era dura, era difícil. E ele conseguiu. Ele largou o brasileiro. Tudo bem, mas conseguiu. Conseguiu. Desta vez, tudo isso que está acontecendo no São Paulo está acontecendo mais cedo. Sim. O que me dá a sensação de que... De todos eles é o que está mais cedo. É mais cedo que o Jorge Jesus, é mais cedo que o Renato, que também naquele ano teve O que me leva a crer que a remada vai ser mais suave, porque começou mais cedo, e que o time vai brigar. No Flamengo, você tem essa certeza? Não, faz sentido. Tenho Faz mais do que sentido. qualquer outro time. Mas assim, tenho né, mais do que, do que 19 dos times, mesmo que o Palmeiras. A gestão te mostra isso? Cara, o que pode acontecer daqui pra Nossa frente? senhora, Ou então, tanta mas coisa. assim, o seu Eu acho que a diagnóstico... gestão resolve tudo também. Não, Mas eles não resolve. fazerem nada de O errado. seu Não, diagnóstico mas do basta, passado. é isso aí. Você falou agora, se não Então, mas fizerem nada de Uma errado, vez que tem um técnico que está ganhando todo o jogo. pode ser que a coisa Ganhou os ande. 4 últimos sapecando todo mundo. A gente que é candidato, porque Então, assim, é que forte, no seu que eu comentário faço, dá a que eu faço, impressão porque não sei o quê. que eu sou anti-Flamengo. Não é isso, não. Não, Flamengo não, tem não, dá todas... a impressão que eu sou o Flamengo também. Não, você é. Você é. Mas isso é claro. Então, assim, não é que a gente fica procurando empecilho para dizer pro torcedor do Flamengo, cuidado. Os jogos mostraram isso. Agora, exercício de futurologia eu não consigo fazer. Não. Se ajustar, se continuar, se marcar bem, se ele mantiver o time mais jovem e mesclando as estrelas que tem, o teto é maior que o do Palmeiras, cara. Que qualquer um. Isso é claro. Entendeu? Você tem razão, porém, tem uma questão que também tem a ver com o que só vale para o porém. Flamengo. Quando o Flamengo atingir o pico do Flamengo, o pico do Flamengo é alto pra caramba. É isso que o Facini falou, sem dúvida. Entendeu? Se o Indiscutível. São Paulo atingir o seu pico agora e claro. começar a cair, vai ficar lá em 13º no final do Sim, campeonato. perfeito. O Flamengo, quando ele atingir seu pico, mesmo que ele caia, ele vai brigar. E aí, nação? Concordam com os comentaristas? Deixe sua opinião nos comentários e saudações rubro-negras.